louvamos o Senhor com canções do Paul Wilbur, falamos dos dias de Elias. Enfim, esse estudo ele tem mexido com o nosso caráter, com coisas que têm acontecido. E na verdade, o que acontece dentro de nós é uma resistência. E ela é natural. Por quê? Porque ela vai mexer com conceitos, com conceitos e com paradigmas que fortemente nós temos firmados, que são corretos, e que aquilo e pronto, e acabou. Muitas vezes a gente até entende um conceito, ouve um conceito, mas na verdade existe uma diferença entre ouvir e escutar. A gente já tem aprendido sobre isso nos nossos estudos de raízes, né? E essa diferença às vezes faz a grande diferença. Porque eu posso ouvir, eu posso escutar, mas não estar ouvindo a Deus, né? Eu posso saber o que eu tenho que fazer, mas não praticar aquilo que eu sei. Por quê? Ou porque é um paradigma, ou porque é um sofisma, ou porque eu não quero. Ou porque é muito difícil para mim, às vezes, abrir mão daquilo que eu tenho como conceito, como fundamento. Mas fiquem tranquilos, todo mundo passa pela mesma situação. Nós todos passamos por isso. Os mais rápidos. Hã? Os mais rápidos. Isso, faz parte. E o porquê que hoje Deus ministrou muito essa semana no meu coração, nas madrugadas, assim, a gente tem conversado muito. Tem sido muito gostoso, sabe? E tenho falado coisas tão simples e ao mesmo tempo tão grandiosas. Coisas das minhas filhotas, coisas de vocês, né? De cada um em particular, coisas sobre mim em particular, que eu preciso melhorar, que eu preciso restaurar, que eu preciso, enfim, muitas coisas. E esse estudo, ele mexe um pouco com a gente, porque ele é um estudo completamente almático, só que eu também tenho observado que se eu tiver uma vida no Espírito, a minha alma é curada. Então eu preciso entender esse ciclo do Senhor. Eu sou corpo, alma e espírito, né? Eu vivo no espírito e habito num corpo que tem uma alma e um espírito. Mas, meu Deus, tantas coisas me afligem. Mas se o espírito que habita em mim, o espírito de Deus que habita no meu espírito, e se nós vivemos em espírito, vocês me ouviram falar já há mais de meses sobre o que? Uma consciência de eternidade, da eternidade. Isso é viver no espírito. E Deus está querendo que nós vivamos mais no espírito. Mas eu preciso o quê? Eu preciso ser curada na minha alma. E mesmo sendo um estudo chamado O Obreiro Aprovado, ele está mexendo na tua alma e na minha alma. Por isso que parece um turbilhão no ar. Eu estou sentindo um turbilhão no ar. Por quê? Por causa dos confrontos. Às vezes eles não são confrontos diretos, mas eles estão ali, nas entrelinhas. Da mesma maneira, quando você abre as Escrituras, ou quando você vai ler a Palavra de Deus, e você está lendo e fica algo ali entre um versículo e outro, e Deus fala com você, né? Então eu quero voltar a trazer o que nós começamos na semana passada com essa palavra, com esse ânimo, com essa força. Então, nós estávamos falando semana passada sobre a desintegração do caráter e a síndrome da debilidade moral crônica, e eu fiz questão de hoje entronizar o Senhor e falar da moral, do caráter, para a gente começar, dar continuidade a esse assunto que nós já iniciamos semana passada, com sempre Deus no centro. Deus no centro. Ele como o autor e como o consumador, ele como aquele que transforma e que é capaz de nos levar para essa transformação. Então, olha só, o que nós vemos hoje, lá na página 30? Em muitas igrejas, o crescimento tem sido acompanhado pela mundanização. Então, a gente tem que fazer de um jeito, a gente tem que atrair o povo para dentro de um templo, atrair o povo para Jesus, e daí tem uma palavra que Paulo fala, que não importa como seja pregado, importa que a palavra seja pregada. Só que existe todo um contexto ao redor desse versículo que não importa como seja pregado, se não sair do princípio e do fundamento bíblico. Só que pessoas têm saído dos princípios e fundamentos bíblicos e atraindo vida sim. Daí eu ousaria no Espírito dizer que são cegos e guias de cegos, fazendo daqueles que estão seguindo eles
filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Ai! Mas é isso que as Escrituras dizem. É isso que Jesus quis dizer naquela época. É o que Paulo fala. E essa mundanização, esse tudo pode, tudo é normal. E eu não vou nem falar exatamente, né? Mas assim, são tantas coisas que hoje são normais que nós temos que cuidar para não achar normal também. Sabe? Você chegar e de repente você está conversando com alguém e palavrões no meio, palavrões assim, pequenininhos, né? Muitas pessoas falam, mas não é bom. Isso é tão pequeno, isso é normal para nós aqui. Gente, palavra torpe não pode ser normal em lugar nenhum. Entendeu? Não pode, não deve, não, nós não podemos. A nossa boca, ela foi feita para abençoar e não para amaldiçoar e não para maldizer. Entendeu? Então assim, nós temos que vigiar o nosso palavreado. Ah, mas é normal. Então continua normal. Beleza, continua falando normal, continua agindo normal. Vamos ver até onde esse normal vai nos levar. Guardemos os nossos lábios. Então a ética da personalidade em detrimento da ética do caráter, onde os princípios básicos que regem o mundo espiritual são ignorados e violados, deixando tantos crentes à mercê das ataduras satânicas. O povo está dentro da igreja, cheio de conceitos, mas esses princípios básicos que regem o mundo espiritual, eles não sabem. Então eles ficam o quê? Completamente à mercê. As vidas das famílias destruídas, lares desfeitos, né? E por que lares desfeitos? Porque o objetivo de Satanás é destruir famílias. É o objetivo primordial. Se ele destrói a família, que é a primeira célula familiar, aquela coisa importante que Deus criou lá em Éden, os filhos vão ser atingidos. Só quem é filho de pais separados sabe o que é ser um filho de pai separado. Não importa o inferno que se viva na terra. Deus não criou nada para acontecer isso. Só que o inimigo entrou e fez uma bagunça. É culpa das pessoas? Não, é culpa de Satanás. Mas também no momento em que Deus se apresenta, passo a ter uma responsabilidade quando eu não coloco em prática aquilo que eu sei que eu tenho que pôr em prática. Daí já é responsabilidade minha. Então o problema é que a ignorância não nos isenta das consequências e punições da quebra da lei. Usamos o quê? Podemos falar da lei da gravidade. A Radassa nunca ouviu falar dessa lei. Se ela pular dessa janela aqui, ela vai deixar de cair por não conhecer? Não, ela vai cair do mesmo jeito. Então, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele é legalista. Ele não quer saber se você é bom no que você faz. Ele não quer saber se você conhece, se você não conhece, se você está fundamentado, se você está na rocha. Ele vai tentar usar de legalismo para te derrubar. E se você não ficar ligado, ele vai te derrubar. Não, mas eu estou firmado, eu estou bem, eu estou não sei o quê. Não vigia não para ver. Se ele não usa não, mas eu estou bem, eu estou... Gente, está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, vigie. Aquele que cuide de estar em pé, vigia para que não caia. Então ele precisa ter um cuidado, uma prudência nas atitudes, acompanhada do quê? Vigilância. Oração, que oração o que é? Atitude. Eu oro, logo eu tomo uma atitude. É inventar uma palavra agora que eu nunca ouvi falar na vida, né? Então, existem essas coisas. E o Espírito de Deus está o tempo todo nos dando os alertas. Por que muitas vezes a gente não quer ver? Por causa do nosso ego, por causa dos nossos desejos carnais e as nossas vontades próprias. Meu Deus, eu sou um monstro, a humanidade é, né? Ser o Espírito de Deus não tira jeito para nós, não. Essa é a grande realidade. Mas como eu sei que a minha carne anseia determinadas coisas, eu vou escolher naquele momento ouvir o Espírito de Deus. E não a minha vontade, o meu desejo ou o que eu acho. Porque, gente, a gente acha muita coisa. A gente acha muita coisa. Meu Deus do céu, como a gente acha? Não, mas eu acho um monte. Então eu até costumava comentar, não, eu não acho isso aí, para mim não é o que eu acho. Eu estou dizendo o que a palavra do Senhor diz. Então muitas vezes eu uso isso. Não estou achando nada não, é isso. Então a gente tem que parar um pouco.
sabe? Pra quê? Pra gente não deixar o mundo, entre aspas, porque às vezes no nosso meio não tá o mundo, mas dentro de mim o mundo tá. Para o mundo não acabar me corrompendo. Eu sou a igreja do Senhor, certo? Nós temos tido essa convicção e esse entendimento pelo Espírito. Então eu preciso observar essas coisas. Um estilo de vida embalado pela ignorância moral dá lugar ao caos social. É só a gente olhar o caos que realmente a nossa sociedade mundial se encontra. Não é brasileira, não. É mundial. É quando nós somos indulgentes com pecados, chamando-os de fraquezas. Ah, ninguém fez isso já? É uma fraqueza minha. Carne é fraca. Carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas daí eu uso a Bíblia para justificar que a carne é fraca. Beleza que a carne é fraca, eu sei, nós sabemos. Mas usar as escrituras para justificar uma fraqueza, gente, em nome de Jesus, não é mais tempo disso. Vamos encarar as situações. A carne até é fraca, mas o Espírito do Senhor que habita em ti e em mim não é. Então, quando aconteceu de cair, bate no peito e fala, eu pequei mesmo. Isso. Eu estava fora de Deus e pequei, Me caí, perdoa e me Mas levanta, não Jeová. Mas não justificar. Não. Aí começou a justificar, acabou. Não, mas sabe, né, Deus, né? Gente, indulgente com pecado. Ou aquela oração assim, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Gente, quando você pecou, você não sabia o nome do pecado que você pecou, não? Dá nome pro pecado. Deus, pequei. Senhor, menti. Senhor, masturbei. Senhor, tive desejo impuro. Fala pra Deus. Na hora de pecar, você não tem vergonha. Mas na hora de dizer pra Deus que você pecou, você tem? Dá pra entender isso? Não, pecado tem nome, gente. Senhor, prostituí. Sonhei, gostei do sonho. Jesus estava tão bom, não queria nem acordar. Tem misericórdia de mim. Mas tem dias que acontece isso. É hipocrisia nossa dizer que não. Vai para a presença do Pai e diz, Pai, eu fiz, gostei. Fica triste. Mas admite que tu gostou e que tu não quer mais que aquilo cresça em ti. Porque senão nada vai mudar. Isso é forjar caráter, né, pastor? É se expor. E a gente compartilhar com alguém que a gente meu Deus, que a gente confia, né? Para quê? Para que, como Tiago diz, Tiago 5,16, para que as suas culpas, para que você seja sarado, não perdoado, porque o teu perdão de pecados está no Senhor. Eu não posso perdoar ninguém. Eu posso orar e ajudar, Senhor, perdoa em nome de Jesus. Mas se o meu pedido, a minha intercessão não for o nome de Jesus, ela é vazia. Mas a nossa oração uns pelos outros gera o quê? Força, vida, cura. Por que que o plano de Satanás é desvincular todo mundo? É tirar um de perto do outro. É tirar de perto das pessoas que vão fazer diferença na vida, que vão puxar a orelha, ou que vão pegar o cajado e dar uma batidinha do lado. Voadeira. Por quê? Uma voadeira, então. Então, né? Eles brincavam comigo. Por que que o inimigo vai lançar a seta e vai dizer pra você, sabe lá Deus tudo que ele diz? Que nós sabemos, nós passamos por isso todos os dias. Por quê? Porque esse é o plano dele, é te isolar, entre aspas, na tua realidade, na tua verdade. Sendo que a verdade não é a tua e nem a de Deus. Porque a verdade está no corpo, em compartilhar, em chorar, em se chatear. Tudo isso faz parte do corpo de Cristo. Jesus não chamou Pedro de Satanás na cara dele? Arreda Satanás. Pense, o carnudo Pedro, porque ele era extremamente carnal. Quando te converteres, Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida dos teus irmãos. Satanás, pensa no sanguíneo. Mas ele deve ter pensado umas quase pulando no pescoço. Tô brincando, eu creio que não. Mas que ele teve um ímpeto dentro dele, ele teve. Imagina. Meu Deus, ele tá me chamando de demônio. Misericórdia. Algum de vocês aqui já foram chamados de demônio alguma vez? Ser usado por Satanás? Seu demônio. Eu já fui.
feliz. Ou então Aleluia. sentir assim, ela tá me impressionando. Ai, meu Deus. Tô sendo pressionado. Não, oprimido. Porque pressionado é bom. Pressionado vai gerar o quê? Impulso para te lançar longe. Você vai como uma flecha. Mas eu tenho que receber isso, né? Porque isso. Se eu não aceitar... Mas e se o inimigo, ele lança essas secas e você recebe? Não, porque ela tá me oprimindo, porque ela não gosta de mim, porque ela não sei o que, não sei o que, eu não me entendo, Pronto. Mordeu a isca, não vai crescer. Gente, a nossa guerra é aqui, ó. E ela é diária. Diária. Nós temos que forjar a nossa carne. Forjar esse espírito na fornalha ardente. Vocês têm a fornalha aí na capa de vocês. Não é à toa que no final Deus mudou a capa. Era essa aqui, né? Que o final dessa capa eu acho que é isso aqui. Vamos dizer assim, então. Sabe? Não tinha pensado. Mas vai ser forjado. Vai queimar carne, vai queimar palha, vai queimar madeira. Vai ficar só aquilo que é a obra do Senhor na tua vida. Amém? Então, olha só. Começa pela tolerância ao pecado, segue a conivência e vem a insensibilidade. Por fim, uma consciência danificada que compromete o alicerce da vida. O pecado torna-se confortavelmente uma rotina natural. Daí você peca, ai Deus me perdoe, Ele é misericordioso. Aí você peca de novo, ai Deus é misericordioso. Gente, o sangue de Jesus tem poder. Vão criar vergonha na cara. Entendeu? Isso é falta de vergonha. Mas é falta deslavada de vergonha. De nós, diante de Deus. Sabe? É triste. Só que a gente diz, não, mas isso é uma fraqueza natural. A gente usa a Bíblia para explicar essa fraqueza e continua dizendo que é uma fraqueza. Tudo bem que é uma fraqueza, mas pega essa fraqueza então, joga nos pés do Senhor e se arrebenta nos pés dele e diz, Deus me dá um escape. Deus me dá um escape. As escrituras são claras, elas dizem o que para nós? Que não há tentação que nos sobrevenha que nós não sejamos capazes de suportar. Vindo Deus e nos dando um escape. Amém, gente. Está tudo escrito. Vamos botar em prática, amém? Nesta geração onde as verdadeiras leis e valores estão sendo relativados, a conivência com a fraqueza moral tem sido um checkmate na mensagem e na integridade da igreja. A avalanche de males emocionais que está debilitando a sociedade atual nada mais é do que um efeito colateral sintomático da desintegração moral e de uma prosperidade permissiva. Trocas. Trocas. Não importa, teve uma época que foi uma enxurrada de tomar posse. Nós já falamos sobre isso? Não. Acho que não. Uma enxurrada de tomar posse. Daí ia lá, botava a mão no carro do irmão, eu tomo posse. Ia lá, botava a mão na casa, eu tomo posse. Tomar posse do que é dos outros? Tenho uma novidade para te dizer, isso é oração de feitiçaria. Você quer uma casa como a do irmão? Ora e diz, Deus, o modelo é mais ou menos aquele, mas aquela casa é do irmão, é dele. Né? O carro é dele. Pai, eu queria um que nem o dele, assim. Mas eu vou te aconselhar mais profundo. Pai, eu queria, mas que seja feita a tua vontade, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é melhor do que o que eu quero. Ah, eu queria sim, né? Queria tanto. Mas eu abro mão do meu querer, porque eu sei que tu tens algo melhor ainda para mim. Sabe? Permissividades. Começar a abrir. Ai, o que o irmão vai achar? Ele vai embora da igreja, ele vai ficar na igreja. Né? Ele vai sair da fé, ele vai permanecer na fé, ele vai rachar, ele vai... A verdade é a verdade. O que tem que ser dito, tem que ser dito. Senão, olha como está o planeta Terra hoje. Por causa de profetas que não têm aberto as suas bocas. Por que são dias de Elias? Porque muito tempo os profetas calaram, depois eles foram mortos, muitos, e fugiram, certo? Se acovardaram. Por quê? Porque estavam mandando matar tudo. Daí veio o profeta Elias, que se achou, né, primeiro. Daí Deus lembrou ele, acorda, porque tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Eles estão escondidos, mas eles estão lá. E todos, de uma vez, se levantaram juntos.
Depois, quando Elias ergueu o altar e fez a direção do que Deus falou para ele. Então, nós temos que erguer as nossas vozes contra o pecado. E nós precisamos bradar essas verdades. Vamos ser perseguidos? Vamos. Mortos? Talvez. Apedrejados? Já estamos sendo. Mas para que o evangelho sobreviva, não, viva, porque sobrevivendo ele já está. É necessário, é preciso nós gritarmos contra essa imoralidade dentro dos ditos templos de Deus, ou dos templos de Deus. Porque pessoas aparentemente santas têm um interior completamente prostituído, sujo, mas elas disfarçam muito bem, né? Muito bem. Então, é hora da gente o quê? Estender a mão pro nosso irmão e dizer, eu tô aqui. Cara, tô precisando de mim? Tu tá numa semana de luta? Eu vou chorar contigo, eu vou gemer contigo, porque eu vou vencer no nome de Jesus pela tua alma, porque é a alma dessas pessoas que estão sofrendo. É a nossa alma que está sendo afligida. Então nós temos que lutar pelo quê? Pela alma dessa pessoa, para que essa vida seja estabelecida onde? Nos átrios do Senhor. São duas lutas. É chorar, é sangrar, é se botar na brecha. O que Deus estava procurando, que ele fala lá em Isaías? Nós falamos disso. Reparadores de brecha, de rotura, para o quê? Para erguer e reconstruir os lugares antigamente assolados. Se eu colocar isso espiritualmente, eu posso falar, eu sou casa, não sou? Então, vocês são casa, vocês são casa. Casas antigamente assoladas, ou às vezes ainda assoladas, em muitas áreas. Então nós precisamos. Isso é o que está faltando. Por que o amor esfriando a gente perde isso? Porque eu não tenho mais interesse em sofrer pelo meu irmão. E a gente sofre. Sofrer, ter dor, passar mal no meio da rua, de uma hora para outra, do nada. Por quê? Porque você está sofrendo a dor do teu irmão. Porque você está sendo, às vezes, colidido, não retalhado. Retalhado só é quem tem pecado. Pecado no sentido assim, costumeiro, brecha. Pecados nós todos temos, né? Mas pecados costumeiros, as brechas que a gente fala. Então nós somos colididos, batidas de frente. Por quê? Porque nós estamos pagando um preço pelo nosso irmão. Então o pecado torna-se confortavelmente uma rotina natural. Nesta geração onde as verdadeiras leis e valores estão sendo relativados, a conivência com a fraqueza moral tem sido um checkmate na mensagem e na integridade da igreja. Então a mensagem tem se tornado amoral e permissiva. Alguns pensam que certas debilidades fazem parte da sua personalidade. Justificam ainda a falta de caráter pela personalidade. Não, mas eu sou assim mesmo. Tem abraçado, muitas pessoas, dentre elas, obreiros, líderes e pastores, têm abraçado a sua fraqueza moral como um vício evangélico e estão tentando convencer a Deus de que já nasceram moralmente débeis, que eles são assim mesmo e não tem jeito. Porém, a verdade desta debilidade de espírito produz impiedade, maldade, e esta falsa de força moral dá lugar ao diabo, profanando a obra de Deus e trazendo escândalos e destruição. Não é o que você tem visto hoje em dia? O que nós falamos? É necessário que o joio cresça, para que se manifeste o trigo. Pode crescer, joio. Eu vou aprender até vendo o joio crescer. Que daí eu vou ver, então não vigiou ali, tá, ó. Obrigado, Senhor. Eu ainda vou aprender. Porque o homem sábio ainda se bota numa posição para... Meu Deus, eu vou aprender com o cara. Vai aprender a não fazer, a não entrar no mesmo rumo, a não trilhar o mesmo caminho. O que acontece? Olha só, definindo a derrota. A gente está falando de várias coisas para entender, muitas vezes, posições que nós nos encontramos e não sabemos como sair e por que chegamos lá. Isso aqui é só uma figura, mais ou menos, para a gente entender a vida cíclica de reprovações.
Tá aqui a reprovação tá aqui, a reprovação tá aqui, ela chega aqui de novo e reprova de novo, enfim. É um ciclo, ele não termina. Termina um, começa outro. Aqui, termina um, começa outro. Por quê? Por causa de permissividades. O que é a derrota? Sob a perspectiva da aprovação, podemos abreviadamente definir derrota como sendo uma vida cíclica de reprovações. A figura, então, da derrota, mais ou menos, eu coloquei essa aqui pra gente ver. Ciclo, nesse sentido, quando nós temos os ciclos de Deus, entendam? Ciclos de Deus são o quê? Vida. Mas se eu sair de um ciclo de Deus e entrar num ciclo de reprovação também, é um ciclo dentro do outro ciclo que gera o quê? É viciante, onde nos vemos obrigados a voltar sempre no mesmo ponto. Eu não sei como, eu não dou conta, não tem pra onde ir, porque começa e termina e se junta. Essas falhas foi a minha mão agora aqui em cima, mas não tem falhas, ele continua. Qual que é o segredo? Romper, quebrar o ciclo. Os ciclos de Deus não devem ser quebrados, mas esses ciclos aqui, eles devem ser estraçalhados, sem dó nem piedade. Porque quando Satanás entra na tua vida para te destruir, ele não tem dó nem piedade. Então não tenha dó e nem piedade de agir com autoridade para derrubar isso na tua vida. Ousadia, você não tem? Vai para os pés do Senhor e vai orar e vai dizer: Deus, eu preciso de ousadia. Se é tímido, Deus, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tira essa timidez de dentro de mim. Então, olha só, quando alguém enfrenta um ponto de prova e sucumbe, obrigatoriamente terá que retornar a essa mesma questão. Cada vez que fazemos uma prova e não somos aprovados, precisamos fazê-la de novo. Essa situação obrigatória de voltar ao ponto de fracasso define a lei da prova, da qual ninguém escapa. É uma lei. Todos nós seremos provados. A gente viu isso também semana passada. Pastora, a gente entra nesse quadro de reprovação toda vez que a gente nega aliás, toda vez que nós não obedecemos, que a gente realmente assim não leva a nossa alma para a cruz, o nosso eu para a cruz. Porque quando a gente está fazendo, na nossa caminhada de vida, que vem as provas e a gente não se submete, não se rende ao Senhor, a gente vai fazer tudo errado mesmo, sem a luz do Senhor, sem a graça do Espírito, né, sem a força de Deus para obedecer, a gente vai entrar num quadro de reprovação. E aí o próprio diabo vai aproveitar toda a situação, vai entrar com força, como diz a pastora, para matar, roubar e destruir mesmo. Então, assim, é muito interessante. Quando a gente entra nesse quadro de provas, a gente tem que realmente se submeter, porque a gente vence isso obedecendo e quebrando na obediência, a submissão da alma à cruz. E daí você entra no ciclo da cruz. Daí você entra nos ciclos de Deus, que são maravilhosos, que é as veredas da justiça, que daí Ele é o teu advogado, Ele é a tua cobertura, né? Nossa, como isso é tremendo. Então, do confronto com esta lei, a lei da prova, emerge um caráter de obediência ou uma alternativa de falência moral. São dois pontos, não tem um em cima do muro. Ou você é obediente, você está no ciclo do Senhor, ou você entra num ciclo de falência moral. Portanto, a desgastante dinâmica de passar rotineiramente por uma mesma situação, que é o que a gente estava falando, de novo, isso cansa. Olha, isso nos subjuga, constrói um quadro de derrota. A gente passa a se sentir, em vez de trabalhar os músculos espirituais, você se sente cansado, enfadado, derrotado. Ou seja, quando fazemos a prova e tomamos bomba, né? Tirou um 0. Ou então, quando o professor pegou você colando, que você viu a prova, você ia tirar 10, mas o professor pegou você passando cola, ele tirou a sua prova e te deu 0. Você reprovou, mas você fez tudo certo, mas deu cola.
passou por princípios e fundamentos, fez errado, colou, deu cola, colou, tomou bom, não estudou, não obedeceu, né, no ato. Porque as provas escritas você tem que aprender aqui, as provas naturais, físicas, você tem que suportar no físico, certo? Então a gente tem que entender essa questão. Então nós fazemos a prova novamente e tomamos mais uma bomba. Repetimos a prova e de repente mais uma reprovação. Cada vez vamos sendo vencidos mais facilmente por aquele ponto de prova e convencidos por um sentimento de fracasso, como Jesus replicou lá em João 8,34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, tomou bomba, vai ficar o quê? Bombado. Né? Até com uma, vamos colocar naturalmente falando, uma aparência pode ser até, né, bonita. Eu não gosto muito, sinceramente, mas enfim, muito bonito, muito, né, tal, tchum. Mas por dentro, vazio, oco, sepulcro caiado. Sentimos-nos vencidos e sem esperança. Isto tem sido uma dízima periódica na vida de muitos, levando-os à desintegração espiritual, apatia e apostasia. O que é uma dízima periódica? Isso é matemática, né? Isso. É um número que, na verdade, ele é uma coisa quebrada no meio de um monte de números. Porque se tu for calcular, vai dar inexato, mas não tem como dar outro número. Deus. Até isso eu digo que é Deus, é matemática, tem coisa que não dá para explicar. Dízima periódica. Porém, na questão das reprovações cíclicas, elas se tornam sem resposta também. Contínuas, vazias, nos enfraquecendo. Mas quando eu entendo que Deus está no comando da minha vida, eu começo a o quê? A quebrar esses ciclos. Eu começo a apagar, a romper com as amarras que me faziam voltar a reprovar. E eu começo a entrar nos ciclos de Deus. E quando eu vejo, isso aqui não existe mais na minha vida. Então, olha só. Dessa forma, esses pontos específicos de prova tornam-se gigantes internos que nos subjugam, construindo fortalezas que acreditamos serem intransponíveis. É aquela coisa que a gente estava falando do pensamento que é escravo. Ele só vê aquilo, ele não consegue ver. Mas quando a gente começa a quebrar, já há uma esperança, eu já vejo de outra maneira. Precisamos aprender com Davi a saltar estas muralhas e vencer estes inimigos. A Bíblia nos conta como Golias, o mais famoso herói dos filisteus, desafiou qualquer homem do exército de Israel a enfrentá-lo num combate pessoal. Cada dia ele vinha no mesmo horário e fixava sua afronta, humilhando e esmagando psicologicamente a todos. 1 Samuel 17:16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Vamos lá. Agora pensa você, todo dia ouvindo a mesma coisa. Você não vale nada, você não vai ser nada na vida, você é um burro, você é uma burra, seu sem vergonha, sua vagabunda. Que mais? Você não dá conta mesmo. Você não dá conta mesmo, seu incompetente, seu traste. Eu estou falando palavras que não são palavrões, né? Porque eu não vou deixar minha boca ser usada para isso. Mas cada um aqui sabe do que eu estou falando. Quantos de nós ouviram isso durante muito tempo das nossas vidas? Isso faz o que com uma pessoa? Isso gera uma visão dela que tem que ser quebrada. O gigante Golias oprimiu Israel. Qual é o teu gigante hoje que te oprime? Pastora, e essas vozes, esses gigantes que eles vêm de Satanás mesmo, quando a pessoa está nesse quadro, diretamente, né? De Satanás. Faz a pessoa desistir dela mesma. E aí ela realmente sai do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é de dar vida, e vida plena, vida em abundância. Não é essa vida medíocre e escrava, né? De tristeza e derrota. E aí o inimigo fala, não, principalmente na questão espiritual, dentro do propósito de Deus, ele fala assim, não,
Não vai não, você não dá conta. Fica aí mesmo, onde você está. Nessa escravidão, comendo lavagem e comida de porco mesmo, essa vida de pecado, não vai, porque você não dá conta. E a pessoa desiste de si e desiste do propósito de Deus. Então ela não vai para Deus mais, às vezes gera essa barreira, porque ela acredita naquilo mesmo que ela não dá conta. E por quê? Porque quando vem os pensamentos, não é que você não dá conta de uma coisa. Vem tudo aquilo que você não dá conta. Daí são 30, 40, 60, 100, tudo de uma vez só. Daí você diz, não, mas daí agora vamos lá. Essa voz não vai ter uma certa razão? Cara, fazer tudo de uma vez você não vai dar conta, não? Ainda mais o diabo usando pessoas agora, né? E mais usando ainda. Então você não vai dar conta mesmo. Porém, qual que é a questão daí do espírito? Para que eu saia do ciclo. Ei, claro que eu não vou dar conta. Tudo de uma vez só. Mas de glória em glória, como meu Senhor me diz, eu vou sim. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois de amanhã eu já consigo 3 de uma vez só, depois eu consigo 4. Não sei o tempo que vai levar, mas vai ser o tempo determinado por Deus. E aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Formado em glória, né? É, de glória em glória. Isso aí também a pessoa começa a pensar assim também, que ele faz pensar que é ela que está pensando, é um pensamento dela. Exatamente. Existem 3 vozes dentro de nós. A nossa voz, a voz de Deus e a voz de Satanás. Entendeu? E nesses últimos tempos ele tem usado a voz dele na primeira pessoa, como se fosse você, eu estou assim, eu penso assado, eu quero fazer isso. Não é assim, você já é a segunda pessoa, é eu, daí você crê que é você mesmo que está pensando daquela maneira. Isso é uma artimanha do espírito do anticristo, que já está entre nós e que já usa o quê? Essas artimanhas espirituais de guerra na mente, tá? Isso tudo começou, vou mais longe, com a facilidade dos barbitúricos, nós já falamos sobre isso, que são os medicamentos para suprimir a questão emocional. Isso começou mais ou menos, conhecidamente falando, em 1930, 1950, quando os maridos das esposas lá começaram a ir para guerra, que a modernidade veio, e daí começou a se fabricar, porque houve uma onda de mulheres viúvas, porque morreu filho, morreu marido, morreu pai, morreu todo mundo, e as mulheres... Então começaram a fabricar os barbitúricos, os remédios que começaram a dopar a parte emocional. Sabia? Isso é história. Isso aconteceu mais ou menos, não vou dizer que é exatamente nessas datas, mas por volta destes anos que eu citei. Então, isso já é um plano muito antigo. Por quê? Se eu tenho uma vida emocional bagunçada, como que vai ser? Não desenvolve, não amadurece. Fica dependente do medicamento, né? Do medicamento e das pessoas e de tudo. Isso é um plano do inimigo, gente. Pra tirar a autoestima também, né? Tudo. É igual remédio pra dormir. Só toma, depois de 3 dias acorda, não lembra de mais nada, depois continua de novo, não lembra de mais nada, vai sempre levando a mesma vida. Se é direto, é o que faz mesmo. Você não lembra de algumas coisas que você fez. E aquilo ali funciona, o medicamento só faz na hora que ele está fazendo efeito. Depois é aquele desespero para voltar ao efeito, porque você precisa, exato, é viciante. Então olha só, gente, essa é uma estratégia fria e calculista, onde o inimigo implanta uma mentalidade de derrota. Você só consegue com aquilo, ou você, se não tiver, não dá. É uma mente escrava, são situações escravas. Cada guerreiro de Israel tinha que engolir 2 reprovações por dia. Eram derrotados pela manhã e pela tarde a cada dia. Golias se apresentava 2 vezes ao dia, pela manhã e final da tarde, para afrontar. Pensa, durante o teu dia. Então, Golias impôs um processo cíclico de reprovação pessoal e coletiva simultaneamente. E foi coletivo ainda, foi um povo. Teve que vir alguém de fora, fazia parte do povo, mas não estava vivendo aquele contexto. Tá dando para pegar mais ou menos, às vezes, as situações que a gente vive?
Daí tem alguém que está fora da situação, que daí ela vê o quadro de uma outra maneira, e ela vê que você está em perigo, ou ela vê que você está andando por veredas complicadas, e ela está fora do quadro. E essa pessoa vai poder te ajudar. Claro, nós sabemos que no nome de Jesus Cristo, com a visão do Senhor, com os olhos de Deus, vai pegar lá as pedrinhas e testa do Golias. Mediante as terríveis afrontas do gigante, dia após dia, cada guerreiro tinha que aceitar o fracasso, se acovardando. Aquilo tornou-se uma rotina de humilhação, destruindo a autoestima de cada um dos homens do exército de Saul. E isto representou mais que uma derrota, foi um massacre emocional. Aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Deus teve que levantar um líder que não pôde construir o templo do Senhor na época porque tinha as mãos sujas de sangue, para restaurar o quê? A autoestima desse povo como um povo guerreiro, um povo de Deus. Certo? 1 Samuel 17, 24. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Algo parecido com algumas das coisas que às vezes nos assolam? Pavor, medo? Cada afronta pública de Golias impunha um profundo sentimento de impotência que imobilizava todos. Já estavam não apenas conformados com a situação de derrota, mas totalmente intimidados, desesperados e apavorados. E isso perdurou 40 dias ininterruptos até que Davi foi enviado por Deus. Temos aqui um verdadeiro quadro de derrota espiritual. Este episódio revela a situação de muitos, que quando estão na igreja junto com todos, mostram-se dispostos a tudo. Oram, louvam, pregam, testemunham com ardor. Porém, pessoalmente, sozinhos, diante dos gigantes internos da ira, da impaciência com o cônjuge ou consigo próprio, da pornografia, das dívidas, dos pensamentos impuros, das invejas, das porfias, das maledicências, das fofocas, não podem se controlar e encontram-se desacreditados e vencidos. Então, o que a gente vai encontrar? Por que eu estou falando disso assim? Porque a gente tá, isso aqui é um estudo, tá? Meu Deus, quanta coisa ruim, Jesus tem jeito para isso. Porque é um estudo para que nós compreendamos o trajeto de algumas das nossas vidas. Talvez alguns de vocês estejam nesse trajeto, ou estiveram, vão encontrar pessoas que estão, estiveram ou estarão, não sei, para que se entenda o percurso, para a gente se encontrar e correr para onde? Para o centro da vontade de Deus, para os pés do Senhor. Gente, que vocês estão aprendendo que o que a gente está tentando passar é comida forte, é feijão, é pirão. Cara, tu ministrar a alma de alguém. Vocês estão aprendendo isso aqui para vocês, mas isso aqui é muito mais profundo. Vocês vão passar isso adiante. Vocês estão sendo capacitados não só por um estudo, mas pelo Espírito do Deus vivo. Tá, isso está ajudando? Poxa, com certeza. Mas o Espírito do Deus vivo que habita em nós está nos capacitando, não só para o nosso ouvido. Porque o tempo é chegado. E mais do que olhar para mim, eu preciso amar e olhar para o meu próximo. Eu preciso ter coragem de chegar no meu irmão que eu amo e estar disposto a perder o amor dele, mas falar a verdade. Está disposto a ter o ódio, a ira dele, mas dizer para ele o caminho que ele deve andar. Esse caminho é muito duro, é muito solitário. Mas esses são os tempos que a gente está vivendo. Nós estamos sendo treinados para um último tempo. A gente ouve há 10 anos, Deus está levantando uma geração. Tá, eu creio, mas uma geração para fazer o quê? Para ter ele como imagem, o caráter dele, entendeu? Para que isso nos fortaleça e nos impulsione, nos leve. Não para a gente se pegar, viver a nossa vidinha cotidiana, só de trabalho, de escola, de faculdade,
ou de família, tudo bem, não estou menosprezando nada disso, nós vivemos e essa é a nossa vida. Mas, gente, tem muito mais. Amém? Onde é que eu estou, Jesus? Definindo trauma. Ok, obrigada. Então, na dinâmica desta vida psíquica de reprovações, reside o verdadeiro ponto onde se concentram as nossas enfermidades. É impossível falar de derrota sem falar em trauma. Áreas de derrota são áreas traumatizadas. O que é uma área traumatizada? Alguém aqui já tomou um pacote daqueles bem tomado? Eu já. Uma vez eu metida, Praia do Laranjal, devia ter uns 12 anos, parecia um menino, pegava aquelas bicicross e tal, e rampava e tal. Meu Deus do céu, eu era uma benção. Daí fui lá, rampei, fiz uma manobra no ar. Quando eu botei a bicicleta no chão, o guidão entortou e eu... Barriga, cara, braço, não, nariz não, porque eu virei o rosto. Aí foi do lado, assim. Meu Deus, eu fiquei em férias, praia. Fiquei lá, assim. Daí minha avó passou, que tem a marca até hoje, nem lembro mais qual braço que foi. Esse aqui. Tem só um risco aqui, tá vendo? Essa foi a hora traumatizada, porque foi o seguinte, eu machuquei aqui e ficou, meu Deus, ficou em carne viva. Daí minha avó passou lanolina. Ficou mais mole ainda o negócio, em vez de secar a casca, ficou mole. Daí eu parei de usar aquilo porque eu disse que não sarava nunca. Tomei um sapecão do sol também, tava vermelha e machucada. Daí peguei e fui brincar de novo. Foi tão legal. Daí quando começou a ficar a casca da ferida, eu fui brincar de novo. Disse, tô beleza, os joelhos sarados, barriga e tal. Meu Deus, de novo. Me estourei toda. A pessoa era cuidadosa, claro, né? Daí ficou uma outra marca. Daí veio uma marca em cima da marca. Meu Deus, doeu dobrado. É isso que a gente está falando, uma área traumatizada que não é sarada em Deus. Porque o único que tem poder de sarar uma alma traumatizada na tua vida e na minha vida é Deus. Então tu tá lá com uma bandagem, você acha que tá tudo beleza. Daí o diabo vai lá de vez em quando e enfia o dedão. Aí... Que nada, nego, você sai dando pinote. Dói. Você brada, você grita, você quer avançar. Ou você não quer avançar, mas por dentro. Você planeja 1000 maneiras de executar um assassinato. Você não, né? Você não, como é que é? Não bota em prática, a gente sabe que é pecado, irai-vos não pequeis, tem tudo aquilo. Mas... fecha o olho, pensa nas armas, pensa como é que vai fazer, como é que vai enterrar, já pensa tudo. Tudo corretamente planejado. O crime perfeito. Misericórdia, né, gente? Mas é. Então, por que o inimigo não quer que a gente seja sarado? Porque vai ter uma hora que eu posso executar o crime perfeito. Gente, existem pessoas que cometeram coisas nessa vida que elas achavam, tenho certeza que elas nunca seriam capazes de fazer. Mas num momento de insanidade, elas fizeram. Por quê? Vamos, só para mim terminar essa linha de pensamento, um minutinho. Mas, por favor, guarda. E não esquece. Já esqueci, pode falar. Ai, desculpa. Não, pode falar. Uma pessoa dessa comete um crime no meio de sinceridade. Tem caminho de volta para ela? Claro, é só se arrepender, clamar ao Senhor, verdadeiramente tudo se fez novo, amor. Mas, tipo assim, supondo que ela, no momento de erro dela ali, ela nem pensou em voltar atrás e pedir perdão. Ela, lá no momento de sinceridade, ela vai e mata alguém. Só que ela não sai daquele transe. Daí ela não tem salvação, ela está lascada, perdida e endemoniada. Então, o que acontece? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para depois que morrer. Depois que morrer, acabou. Mas até isso, tem jeito para tudo. Então, voltando, tem pessoas que fizeram coisas nessa vida. Por que, gente? Porque água mole, quem já ouviu falar nisso? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um ditado aí, comum, popular. Então, se você não for curado, vai ter uma hora... Vamos lá, você
você não foi curado, tá beleza agora. Daqui a pouco, o negócio vai pegar. E daí pode te matar. Você tem problema com a ira. Você consegue controlar, mas você não está curado. Uma hora você pode fazer uma insanidade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que Satanás não quer pessoas saradas. E se eu não permitir Deus me sarar, eu vou gerar vidas saradas ou vou gerar vidas doentes? Eu vou gerar vidas doentes como eu estou doente. Duplamente doente, como eu falei aqui, né? Cegos, guias de cegos. Lembra? Tem pessoas que talvez não vão morrer, não vão perder a salvação. Mas muitas talvez vão. Não vão ter a vida em abundância que Deus quer. Pode. É igual o exemplo do Lucas a Isaú, né? Isaú, depois que ele trocou o direito de primogenitura dele, ele chorou buscando arrependimento e não encontrou lugar de arrependimento nele. Sim. Não foi achado lugar de arrependimento, ou seja, não se arrependeu de fato. Mas ele ainda quis dar a entender que ele buscou. Que quem não quis foi Deus. A culpa ainda foi de Deus. Ele buscou chorando mesmo, buscou. Mas não foi achado lugar de arrependimento. Nele. Por quê? Porque ele realmente não se arrependeu. E duro ouvir isso, mas é a realidade. Então só Deus pode sondar o nosso coração. Só Deus, gente. Ele pode mostrar o nosso coração para alguém também. Pode, tá? Porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas essa é uma realidade. Então. É igual quando ele falou ali, mesmo ele chorando, ele achou que ele tinha se arrependido. Igual o coração é enganoso. Enganou ele mesmo. Eu vou ser sincera contigo. No fundo, a gente sabe que não está fazendo a coisa com o coração aberto. Assim, pode ser lá no profundo. Eu vou falar de mim. Mesmo... Meu Deus, gente, é tão engraçado assim quando Deus traz. Eu falo das minhas experiências porque eu vivi essas coisas, é para tentar exemplificar algo espiritual às vezes, tá, gente? Por isso que eu faço coisas que eu vivi. Gente, Deus já me falou para fazer coisas e eu teimei, e eu sabia lá no fundinho e eu não fiz. E já houve momentos em que eu estava chorando e no fundo, lá assim atrás, eu sabia que era só para impressionar Deus e para tentar manipular Ele. Que a gente faz isso. Saul não tentou manipular Deus? Samuel? Pô, manipular Deus não dá, não. Mas tem... nega, tem gente que vai para a presença de Deus. Senhor, porque eu sou tão bom? Né? Eu faço tudo certo. Por que a minha vida tá assim? Eu tô isso, eu tô aquilo outro. Eu jejuo, eu oro. Por que o senhor tá né? O que quer conseguir com isso? Mas muitas pessoas fazem isso. Né? A gente às vezes ameaça Deus, bota Deus na parede. Se não for assim, eu não faço mais. Ah, é? Então não faz. Cris, mas o arrependimento da pessoa... Gera transformação. O arrependimento verdadeiro, como que a pessoa sabe? Porque ela vai buscar a transformação com todas as forças dela. E dia após dia, passo após passo, ela vai conseguir obedecer. Um dia depois do outro. A cada dia basta o seu mal. Deixa o mal do dia anterior pra lá. Então o arrependimento funciona mais ou menos assim. Acho que eu estou entendendo assim, a pessoa, ela está convicta de que ela está se arrependendo, ela aceitar que ela tem que obedecer aquilo ali. Ela ouvir, entender, aceitar e pôr em prática. Certo? Amém? Tá, então vamos lá hoje. Quando era criança, uma das minhas diversões prediletas era andar de carro. Já citei isso aqui, que foi o que eu falei, que é uma experiência do autor do livro, né, que esse estudo é baseado no livro O Obreiro Aprovado, e ele fala da ferida, que foi o que eu falei da bicicleta. Tá? Então aqui, vamos lá aqui, ó. Uma ferida então em cima da outra ferida, a dor e o medo imediatamente superavam o prazer pela diversão. Então só em pensar em encostar de novo, você já diz, não vou nem brincar, depois da segunda vez, né? Porque eu sempre fui assim. Eu caía das árvores, enfiava a cabeça no galho, meu Deus. Nossa, deve ter visto. Era uma bênção, né? A pessoinha. Então, e o que acontecia? Mas eu tava sempre brincando, mas assim, daí a segunda vez eu disse, não,
Só em pensar em sentir aquela dor de novo, já dizer, não, não quero. Assim é a gente espiritualmente. E é isso que está querendo chamar a atenção aqui. Quando você está traumatizado espiritualmente em algumas áreas, você se isola. Olha a tendência do que? Ficar sozinho. Não é melhor, de repente, vai que eu vou lá e ouço um negócio do Rafa lá e... Não, melhor ficar na minha, não vou falar nada, se eu guardo meu coração. Vigia aquele que busca estar só, busca o seu próprio deleite. Provérbios. O que é deleite? Deleite é prazer. Como é que o cara fica só e busca o seu próprio prazer? Para não ser confrontado, para não precisar ter que encarar que tá errado. Não ser frustrado pelo outro. Igual aquela É. história que você me contou, entendeu? Você não queria vir causa. Ah, Ixi, meu Deus. Entendeu? Para não ser confrontado. Olha aqui ali, meu grito. Né? Justamente, é para isso mesmo. Por quê? Porque vai ser confrontado, já sabe que vai ser confrontado. Então quer fugir. E nessa de fugir, meus irmãos, não pensa vocês que vai aparecer pouca coisa, não. Vai aparecer umas coisas bem interessantes para evitar e para acrescentar a tua fuga. Tá? Essa é uma forma bem prática de definir o trauma. É quando você machuca em cima de um machucado que já havia sido machucado. Só de pensar em alguém encostar nesse local sobre atingido, já dói. Um terrível medo de ser novamente ferido se instala como um mecanismo automático de defesa. Psicologicamente, esse ponto vai sofrendo uma fragilizante constante, tornando-se cada vez mais suscetível a colapsos onde a própria estrutura pode se romper. Como assim? Daí entram os pânicos, os exageros do querer ficar só eu tô certo, ninguém me entende, aos extremos. Entra em colapso e a pessoa acaba entrando no quê? Numa espiral de destruição. Ou de recuperação mais demorada. Temos visto pessoas que depois de fazer 5 vestibulares mal sucedidos desistem de vez dos seus sonhos profissionais. Vamos usar um exemplo. Tem pessoas aqui, quando eu fui fazer a minha prova de direção, tinha moças lá que já estavam no 5º, 6º teste de direção. Gente, só de olhar para elas, eu fiquei nervosa. Era o meu primeiro teste. Aquela mulherada estava tão desesperada que elas ficavam assim, tem a pista, né, vocês sabem. Daí tem um lugar onde ficam todos os alunos que estão fazendo a prova. E daí a pessoa vai para lá onde estão os carros, que é um monte de carros das autoescolas. Daí a pessoa sai e vai fazer a volta. Se quando ela tá chegando ela der a seta, ela já reprovou, porque ela não vai sair nem do pátio. Daí as mulheres ficavam assim, sem brincadeira. Meu Deus, deu a seta. Reprovou, a irmã reprovou. E eu assim, meu primeiro alvo. Oh, Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Daí eu saía de perto. Deus me livre. Amém. Daí ela, não, querida, tu vai conseguir ela ajudar as mulheres. Daí tinha 3. Daí lá as 3. Não sei, eu chegando a minha vez, a cena. Daí lá vinha a menina. Né? Daí eu abraçava, não, você vai conseguir, não fica assim e tal. Daí chegou a minha vez, daí todas aquelas lá me abraçaram e eu fiquei pesada, gente, vou dizer pra vocês, só de ver elas reprovando, eu digo, pronto, eu tive que lutar, eu lutei no espírito, orei em línguas o tempo todo, fui fazer minha prova, daí só pra, né, de nervosa, porque eu tava uma pilha de nervos. deu a seta também. Mas não dei a seta pra sair, tem que dar a seta pra sair. Tem que dar seta pra sair. A pessoa esqueceu. Daí a mulher já olhou pra mim. Já é um ponto. Por quê? Eu olhei pra ela. Não deu seta pra sair. Daí já, meu Deus, pronto. Saí. Não, fui certo, orando. Tá? Perguntava tudo pra ela. Porque ela vai dando as direções. Só que eles fazem muita pegadinha. Então, pra mim ter certeza de que eu não ia errar, eu dizia assim, é aqui mesmo? É aqui a esquerda mesmo? É aqui a direita mesmo? Antes de fazer o percurso. Eu dava certo e ia. Porque eles falam os negócios, tipo assim, agora a próxima à esquerda. Só que daí tem uma placa de proibido e à esquerda. Mas ela falou próxima à esquerda. E orando, porque só por Deus. Chegou no final, fui lá fora. Oi? Você vai estacionar na garagem. Não, para aqui, ó. E é uma garagem, proibido, bombou. Então, é aqui mesmo, mas aqui é uma garagem, sabe? Então perguntar tudo. Mas por que isso? Eu nunca tinha feito.
baliza, na hora da baliza quase bateu. Eu digo, não, eu vou voltar. Daí eu olhei pra ela, eu vou sair porque não vai dar certo, tá? Tá, pode sair. Tudo eu perguntava, sair. Daí eu disse, eu orei, parei, só vou orar um pouquinho, tá, moça? Orei. Você tá brincando? Você fez isso mesmo? Claro que eu fiz, tu acha que não vou fazer? Eu só, meu Deus, que pode me dar o alívio, a paz, tudo que eu preciso? Só um pouquinho, moça. Daí eu orei, engatei a ré e botei o carro, entendeu? Daí fui pra fora, fiz o trajeto, e eu sou muito faladeira, pouco expressiva, né? Vocês compreendem? E a mão aqui, daí a mulher olhou pra mim, eu... Não pode. Foi cômica a minha prova. Cômica. Daí... E falando de Jesus, né? Pregando pra ela. Moça, eu acho melhor a gente não conversar mais, porque eu sou muito expressiva, eu não consigo tirar a mão do volante. Tá? Ela tá. Não consigo não tirar a mão do volante. É isso, obrigada. E tal. Daí fui, daqui a pouco ela puxou o assunto de novo. Fiz a prova, tirei, cheguei, estacionei o carro, daí eu olhei pra ela e disse, pois é, então, né? Daí eu pensei, todo bombei de verde, amarelo, azul e branco, né? Tudo que tinha, bombei. Porque eu tirei a mão do volante umas 3 vezes. O que aconteceu? Ela disse, não, você passou, você tem um domínio da direção muito legal. Conversa bem no trânsito. Né? Você tem um domínio na visão ali, porque eu vi que você o tempo todo olhava no retrovisor, dos lados, conversava comigo. Então eu não reprovei? Ela disse, não, você passou. Deu um pulo, deu um abraço. Obrigada, Jesus, tal. E saí embora e fui fazer a prova de como é que chama? De moto. Daí já foi outro processo. Daí tinha uns 3 ou 4. Eu feliz, né? Tinha passado. Vocês passaram, tal. Não, reprovei. Daí eu assim, meu Deus. Quem que é o próximo? Eu. Daí reprovou mais uns 2. Eu ali, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Botei o capacete, fiz os 5 ou 7 passos, já nem lembro mais. Eu contava, tinha que fazer luz, capacete, pedal, tal, tudo deu quando eu fiz uma técnica. 1, 2, 3, 4, 5, era 5. Daí a última coisa era baixar a viseira, que deixou a viseira aberta, provou. Daí eu comecei a orar em línguas, montei a mão. Fui embora, oh, aleluia, fui fazendo a prova. Cheguei no final, ele disse, poxa moça, a senhora não fez uma falta. Eu disse, glória a Deus, né? Deus é bom. Passei também, de primeira. Agora eu vou dizer, nervosa. Porque aquela mulherada acabou comigo. Foi eu? Foi porque eu sou boa? Não, cara. Foi o Senhor na minha vida. Glória a Jesus por isso. E ele sabia que eu não tinha dinheiro para fazer reteste também. Entendeu? Enfim, tinha tudo isso acontecendo. Eu dei só 4 vezes de moto, nervosinhos aí. Não é o que acaba com a gente? É o que acaba, você sabe. Mas chega na hora o nervosismo, essa inconstância emocional nos rouba. Pior que você acorda cedo, come aquele café da manhã bom, né? Chega tudo animado, nossa, agora o negócio é... Aí começa a embrulhar o estômago. Aí vai sair um apaga o carro, vai sair uma sensação, o dedo tá ficando feio, dando fome. Então olha só. Então a gente vê o quê? Que conforme a derrota vai acontecendo, a pessoa vai ficando desistente. Eu falei pra você de pessoas que quase acabaram me deixando numa situação de desistente. O que foi que me manteve no foco? O Espírito de Deus, a confiança nele, porque eu estava enjoada, o estômago dando 3, 4, 10 voltas, nervosa, tremendo, entrei no carro, já errei, não dei a seta para sair, já perdi um ponto, dali eu já tinha acabado. Pensei, acabou, tem mais jeito. E aí, outro ponto também, pastora, que é tão complicado que eu, graças a Deus, não aconteceu isso comigo, mas eu já vi casos, eu bati a moto num acidente lá e aí um tava aquela assim, vai dar certo, aí um fala assim, nossa, a perna dele, olha lá o osso pra fora. Tá bom. Nossa, aí eu começo a ficar e falo assim, tá sangrando no ouvido, olha lá, ó, eu acho que é traumatismo craniano, vai morrer. Aí eu vou pra cá e esse cara Já aí. acaba com a pessoa. E o povo junto, tudo no meio, e eu comprei pra coisa no acidente. Então, Da morte. ficou tão nervoso, foi tão pressionado que morreu do susto dos outros falando coisa em cima. Então olha só, tudo isso também descreve como se encontra a vida moral e emocional da maioria das pessoas. Na verdade, o que nós podemos constatar é que todos já lutaram ou estão lutando com áreas de trauma e derrota.
Todos nós já lutamos, estamos lutando com áreas doloridas ou ainda vamos lutar. Então, qual que é a questão aqui da gente entender? Com tudo isso que a gente falou, Deus é o centro da tua vida. Não importa o que fulano vai falar dela, deve ter me achado louca na hora que eu parei e disse que eu ia só assim, né, para me acalmar, tal. Eu digo, né, Senhor, em nome de Jesus, seja o centro. Eu fiz uma oração de 10 horas, eu fui muito prática, mas eu clamei o Deus da minha vida. E foi ele que me deu calma para estacionar o carro. Eu quase bati, ali eu ia reprovar. Então, gente, todas as áreas, cada um sabe da sua área em particular, sabe? Coloque em Deus, Ele vai dar uma injeção em ti, Ele vai te colocar no centro de novo. Se por alguns milímetros de segundos, por alguns momentos, você saiu do teu ciclo da justiça de Deus e entrou num ciclo de derrota. E Ele vai fazer com que você rompa, até que você consiga destruir completamente ele da tua vida. Tem como, pastora? Tem. Claro que tem. É fácil. Completamente. Você vai continuar tendo os teus erros, mas você não vai entrar no ciclo, só que você aprendeu com eles. Então você até vai poder errar, mas você vai... não entra mais nessa artimanha, nessa armadilha. Deus, eis-me aqui. Amém? Amém. Graça e paz, então, amados, até semana que vem.